E se aquilo que parece derrota fosse, na verdade, a maior vitória já conquistada? Lucas 23 nos conduz ao momento mais central de toda a história da redenção: o caminho e a morte de Cristo na cruz. Jesus agora é levado para ser crucificado. Ele não resiste, ele não foge, ele caminha. No caminho, um homem chamado Simão, de Cirene, é forçado a carregar a cruz. Ele vinha do campo, provavelmente alheio a tudo, e de repente se vê envolvido no momento mais importante da história. Isso nos lembra que ninguém cruza o caminho de Cristo por acaso. Enquanto Jesus segue, uma grande multidão o acompanha, e entre eles, mulheres que choram e lamentam. Mas, surpreendentemente, Jesus se volta para elas e diz: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Mesmo carregando a cruz, ele ainda ensina. Ele aponta para um juízo que viria. Ele revela que o sofrimento não é apenas físico, é uma realidade espiritual mais profunda sendo tratada. E então chegamos ao Gólgota. Ali Jesus é crucificado entre dois malfeitores, o inocente contado entre culpados. E mesmo sendo pregado na cruz, ele pronuncia palavras que revelam o coração de Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é graça em sua forma mais pura. Ele não responde com vingança, mas com intercessão. Enquanto sofre, ele ora. Os soldados repartem suas vestes, o povo observa, as autoridades zombam. Salvou os outros, salve-se a si mesmo. Até os líderes religiosos participavam da humilhação. Eles não percebem, mas exatamente por não salvar a si mesmo, ele está salvando outros. Há uma inscrição acima dele dizendo: Este é o Rei dos Judeus, escrita como zombaria, mas proclamando uma verdade eterna. Então vemos dois criminosos ao lado de Jesus. Um deles insulta: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele quer livramento, mas não arrependimento. O outro, porém, responde de forma diferente. Ele reconhece sua culpa, reconhece a inocência de Jesus e então diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Essa é uma oração simples, mas profundamente verdadeira. E a resposta de Jesus revela o poder da graça. Hoje estarás comigo no paraíso. Sem tempo de obras, sem possibilidade de mérito, apenas fé e graça. E então o cenário muda. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, há trevas sobre toda a terra. A criação reage. O véu do templo se rasga ao meio. A separação entre Deus e o homem é removida. E Jesus, com voz forte, declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então ele morre. Mas não como vítima. Ele entrega a vida. O centurião, ao ver aquilo, glorifica a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. A multidão que antes assistia agora retorna batendo no peito. Há um peso, há consciência, há impacto. Mas entre todos, há um homem que se destaca: José de Arimateia, um membro do conselho, mas que não concordou com a condenação. Ele vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Ele desce o corpo, envolve em um lençol e o coloca em um túmulo novo, um gesto de honra em meio à rejeição. As mulheres observam, veem onde ele é colocado, e então voltam para preparar aromas, mas descansam no sábado, conforme o mandamento. O silêncio se instala, o corpo está no túmulo, a esperança parece interrompida, mas a história ainda não acabou.
Lucas 23 nos leva ao ponto mais profundo da humilhação de Cristo, mas também ao momento em que a redenção é consumada. E tudo isso aponta para uma verdade central. A cruz não foi um acidente, foi o plano. Jesus não foi derrotado, ele se entregou. Ele carregou o pecado para oferecer perdão. Ele enfrentou a morte para garantir vida. Ele entrou nas trevas para nos trazer a luz. E talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas dor, perda, silêncio, mas a cruz nos ensina algo que nunca podemos esquecer. Deus trabalha até nos momentos mais escuros, porque aquilo que parecia o fim era o começo do maior plano de salvação, da maior esperança. Pense nisso. Que Deus te abençoe.